O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi demitido nesta terça-feira após um desentendimento, um desgaste de relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente está falando de John Bolton que está no cargo desde abril de 2018 e já é o terceiro conselheiro de Segurança Nacional, um cargo aí, uma espécie de ministro lá do Donald Trump, e já é o terceiro desde que o Donald Trump assumiu. E a gente, para entender um pouquinho quem é John Bolton, e faz parte a gente entender o que está por trás dessa demissão, John Bolton é um cara muito antigo na política dos Estados Unidos, é muito antigo mesmo. Ele já trabalhou no governo de Ronald Reagan, George Bush pai, George W. Bush filho. Ele trabalhou nesses três governos, sendo que no último ele era ele era do alto escalão lá do governo do George W. Bush. E aí já dá a pista para a gente entender o que está acontecendo aí entre Trump, John Bolton, essa movimentação no Conselho de Segurança Nacional e também a crise com o Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, tradicionalmente conservador, e foi incluído na chapa com Donald Trump para tentar dar uma equilibrada com os mais religiosos, os eleitores religiosos dos Estados Unidos, já que o Trump tem uma fama de ser um tanto secular. O Trump, ele adotou como campanha eleitoral, como promessa eleitoral, a não criar novas guerras. Então daí já parte para a gente entender esse problema que está acontecendo lá. Trump não quer novas guerras, mas ao mesmo tempo ele criticou a saída do Iraque feita por Barack Obama, da maneira que foi, que acabou resultando no ISIS. Inclusive, ele acaba, no debate eleitoral com a Hillary Clinton, lembrando que o Clinton, a Clinton teria criado o ISIS. Isso gerou muita polêmica naquela época e ele disse nesse sentido, da retirada irresponsável dos Estados Unidos do Iraque. Então, Trump tem a política de não criar novas guerras. Já John Bolton, como vocês devem perceber, pelo histórico dele, ele gosta de se aventurar em questões militares. Ele, inclusive, tem um apelido de ser uma espécie de falcão, onde ele vê alguma coisa ele quer invadir. Inclusive, o Trump chegou a brincar com ele se ele não queria invadir a Irlanda. Piadas à parte, o John Bolton vem mantendo uma postura crítica às atitudes de Donald Trump desde o ano passado, quando o Donald Trump resolveu sair da Síria, abrindo caminho para a Rússia dominar o conflito naquela região. Guerra Civil da Síria, que inclui aí o ISIS, entre outros grupos rebeldes, e o John Bolton, por filosofia, achava que os Estados Unidos deveria manter a atuação naquele local. O John Bolton também criticava o Donald Trump na postura com a Coreia do Norte, que inclusive testou novos foguetes ontem e não tem uma simetria na relação com os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos tenta conceder algumas questões, dar um voto de confiança à Coreia do Norte, o John Bolton via isso com muita suspeita. O John Bolton, ele é da premissa que não se pode confiar em comunistas, assim como não se pode confiar em radicais islâmicos. E aí a gente entra no ponto central dessa demissão do John Bolton. O John Bolton, ele ficou muito chateado, e isso foi o motivo da discussão na noite de segunda-feira. Ele ficou muito chateado com o escanteamento da sua pessoa com relação às tratativas das negociações com o Talibã no Afeganistão. Para quem não sabe, os Estados Unidos continua operando no Afeganistão desde do início da guerra ao terror, iniciada pelo ex-chefe do John Bolton, George W. Bush, e é considerado já o conflito, a operação militar dos Estados Unidos mais longa da história da América. Então já vão para quase 18 anos de operação militar naquele país, e o Donald Trump quer resolver esse problema, porque, lembre-se, ele prometeu na campanha que não queria novas guerras, então ele precisa enquadrar o seu discurso à realidade. Dessa forma, foi feita aí uma tratativa com altos terroristas ali do Talibã para fazer uma reunião secreta em Cabul e negociar uma retirada dos Estados Unidos e um acordo de paz. Aí entra a grande polêmica, inclusive eu recomendo aí o artigo da Fox News do Carl Thomas, para vocês entenderem um pouquinho desse contexto. E essa negociação com terroristas é algo que não pega muito bem nos Estados Unidos.
E o próprio Mike Pence ficou muito chateado com essa atitude do Donald Trump e vazou essa informação, né, vazou essa reunião para a imprensa com o apoio do John Bolton. Então, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e John Bolton eram contra essa negociação com o Talibã, e isso acabou expondo essa reunião para a mídia e houve um recuo aí do Donald Trump. Essa reunião aconteceria logo após aí um atentado do Talibã em Cabul, que inclusive vitimou um soldado americano, um agente romeno, do serviço romeno, e mais 10 civis. Então, dentro desse contexto, haveria essa reunião e não pegou muito bem isso. E diante dessas tratativas, o John Bolton foi escanteado, porque o Donald Trump já sabia da sua postura, né, diante do Talibã, diante do Irã, diante da Coreia do Norte. Ele já sabe qual seria a postura do John Bolton. E tiraram simplesmente uma peça-chave do governo, né, onde deveria estar nessa sala de reunião, e tiraram o John Bolton. Isso foi o estopim, aí, a gota d'água para ter a discussão e culminar na demissão do Bolton. Agora, vale lembrar também que o Donald Trump, em 2017, né, logo assim que assumiu, ele disse que iria aumentar o número de soldados no Afeganistão, inclusive aumentar gradualmente 4 mil homens que ele iria mandar naquela época, quando ele anunciou em 2017. Os Estados Unidos possuem hoje 14 mil tropas no Afeganistão e a saída dessas tropas poderia significar, como eu bem tuitei hoje, uma vitória do Osama Bin Laden mesmo após a sua morte. Porque o Talibã, ele já expressou que não existe a menor possibilidade de um acordo de paz com os Estados Unidos, com o Ocidente. A gente vale lembrar que quando a gente fala da guerra ao terror, iniciada por George W. Bush, a gente está falando de uma guerra sem um adversário específico e que possui um fundo religioso muito grande, né, onde as pessoas estão dispostas a, inclusive, morrer pela sua causa. Então, é um contexto completamente diferente quando a gente fala de Talibã e outros grupos similares. Agora, enquanto alguns americanos vão pela linha do Donald Trump e não estão mais nem aí para operações militares no mundo, afinal, não querem ser a polícia do mundo e se veem muitas vezes injustiçados, né? Os Estados Unidos ele leva o fardo de ter que fazer alguma intervenção ao redor do mundo e acaba levando a pecha aí de país imperialista, autoritário, entre outros títulos que dão aí aos Estados Unidos. Então existe uma grande parte aí da população, principalmente na direita, entre os republicanos, que realmente não querem nem saber de guerra. E tem outros que se preocupam muito com a possibilidade do ressurgimento com força, né, da jihad contra os Estados Unidos. Afinal, eles nunca pararam. E aí o artigo do Cal Thomas na Fox News, ele lembra uma parte muito interessante, que é o seguinte: uma saída prematura dos Estados Unidos do Afeganistão cumprirá a profecia do Osama Bin Laden, que ele baseou na experiência americana no Vietnã. Então, o Osama Bin Laden era uma pessoa culta, né? Ele tinha entendimento do que estava fazendo, e ele tinha afirmado que os Estados Unidos não têm poder de permanência. E o que os jihadistas precisavam fazer era apenas esperar. E é exatamente isso que um porta-voz do Talibã falou agora há pouco tempo para o London Times, quando ele disse o seguinte: lutamos por 18 anos e lutaremos por 100 anos, continuaremos a nossa jihad. Então, essa é a postura. Então, esse era o medo do Mike Pence e do John Bolton, né, de fazer essa retirada unilateral, né, sair do Afeganistão e deixar o caminho aberto para aquilo voltar a ser um grande campo de treinamento de terroristas no mundo todo, né? Essa é a preocupação, nesse exato momento, de certa ala do Partido Republicano, que não gostou nada dessa saída do John Bolton. Tá? Esse é o entendimento de que o Donald Trump estaria negociando, além de negociar com um ditador comunista, né, ele estaria negociando agora às escondidas com terroristas islâmicos, especificamente aí o Talibã. Então, esse é o mal-estar que gerou. O Mike Pence, já há um mal-estar entre o Mike Pence e o Donald Trump por conta disso. Então, a gente que é acostumado aqui em brigas de vice-presidente, né, não é só no Brasil que isso acontece. Lá nos Estados Unidos também é por aí. E há essa lembrança de alguns republicanos, inclusive lembrando a expressão do Nixon, né, paz com honra, quando ele sai do Vietnã. Logo depois da saída,
a honra vai ladeira abaixo quando os colaboradores dos Estados Unidos são praticamente dizimados aí com a tomada do norte comunista. Então, há um grande abacaxi na mão e a grande preocupação de uma certa ala, e que é a ala que não gostou da saída do John Bolton, é de que essa retirada unilateral abriria espaço para uma volta com força do Talibã, do domínio talibã naquela região, e isso possibilitaria, né, grupos como a Al-Qaeda, como o ISIS, a voltarem a operar com força no mundo todo. Vale lembrar que após as ofensivas no Iraque e na Síria, o ISIS ele se refugiou na Líbia, né? E na Líbia ele vai disparando aí as suas atividades pelo mundo afora. Tendo agora mais um espaço para poder treinar, para poder se desenvolver, né, poder arrendar esse terreno aí do Talibã, seria muito temerário para nós aqui do Ocidente. Então espero que tenha dado para entender, né, essa demissão aí do John Bolton lá nos Estados Unidos. Trump disse que vai anunciar um novo conselheiro na próxima semana e vai lembrar que amanhã é 11 de setembro e fará o 18º aniversário, né, do ato lá do Osama Bin Laden contra as Torres Gêmeas. Essa demissão vem na véspera dessa data. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, se puder compartilhe o vídeo e se torne um apoiador do canal através do Apoia-se aqui embaixo. Até a próxima, tchau, tchau.